paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui agora falando sobre o segundo tópico, que é os samaritanos se opunham à construção do templo. Então nós precisamos ficar atentos ao seguinte ponto: os samaritanos, eles eram povos mistos que foram tragos para Samaria logo quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Qual era o costume da época? O rei da Babilônia, ele pegava os povos remanescentes da terra e levava para outros países, para que ali eles pudessem viver e continuar suas vidas. Mas tinha um propósito específico para isso. Lá eles estariam uma terra que eles não sabiam falar a sua língua e não conheciam ninguém. Por isso eles não iriam se rebelar contra o rei da época. E com isso esses povos, os povos de Samaria, os judeus de Samaria foram levados para a Babilônia, assim como as 10 tribos, e o povo da Síria foi levado para Samaria. E ali eles estavam morando naquele local. Na época em que eles foram levados para Samaria, eles continuaram cultuando os seus deuses. Então o Deus do céu, o único Deus e verdadeiro Deus, ele mandou feras e as feras estavam matando esses moradores de Samaria, que eram assírios, e então eles clamaram ao rei da época e eles mandaram um sacerdote judeu para ensiná-los a obedecer ao Deus de Israel. E assim eles começaram a cultuar o Deus de Israel e as feras pararam de matar os samaritanos. Mas eles continuaram cultuando outros deuses. E quando o povo retorna novamente, os judeus retornam para Jerusalém novamente e começam a reconstrução do templo. Esses povos não queriam que os judeus reconstruíssem o templo. Eles não estavam satisfeitos com a retornada do povo judeu para Jerusalém. E com isso, eles se opuseram na construção do templo. E nessa construção do templo, essa oposição se deu com várias mentiras. E essas mentiras fizeram com que o rei Artaxerxes, que não conhecia bem os decretos anteriores, proibissem a construção do templo. Essa proibição se deu porque eles falaram que antigamente o povo que morava naquela terra foi um povo rebelde e que se o rei permitisse a reconstrução do templo, eles não pagariam os tributos ao rei e assim danificariam a fazenda do rei Artaxerxes. E como ele não sabia, ele não conhecia os decretos de Ciro, ele proibiu a reconstrução do templo naquele momento. Em Esdras 4:6 nos mostra que o templo começou a ser reconstruído, mas essa obra foi parada. 15 anos a obra ficou parada por falta de entendimento do rei Artaxerxes, de um decreto que foi criado por Ciro para que o templo do Deus dos deuses pudessem ser reconstruído novamente. Agora nós vamos falar do tópico 3. O tópico 3 vem nos falando sobre a falta de resistência dos judeus para a reconstrução do templo. Os judeus, eles deveriam recorrer ao rei da Pérsia para que a construção do templo pudesse continuar, porque existia um decreto do rei Ciro para que para que o templo de Deus fosse reconstruído. E nesse decreto estava falando que aquele rei que não obedecesse à reconstrução desse templo, ele não teria possessão sobre o trono, ele seria deposto. Então, os judeus estavam baseados em cima de um decreto. E eles, por temor, eles não foram até o rei para reivindicar o direito da reconstrução do templo. Assim, os samaritanos tiveram sucesso no seu intento de parar a reconstrução do templo com falsas acusações. Mas algo nos explica o motivo pela falta de resistência dos judeus para essa parada temporária da reconstrução do templo. Mas, mesmo assim, os judeus deveriam recorrer a Deus, pois era o Deus dos céus, não era o rei Ciro que estava simplesmente determinando a reconstrução desse templo. Ele foi inspirado por Deus.
teve um despertamento de Deus no coração desse homem para que o templo fosse reconstruído. Mas os judeus não fizeram isso. E com isso, eles deixaram de recorrer ao soberano Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que moveu o coração de um rei Medo e Persa para a reconstrução do templo de Jerusalém. Mas eles não fizeram. A primeira parte que nos mostra que eles tinham toda a referência histórica para recorrer ao Deus dos céus, para que ele pudesse mudar a situação e esse templo não fosse interrompido, nos mostra que no livro de 2 Reis 19, de 1 a 20, que o rei Ezequias estava sofrendo pressão. Dos assírios, e neste momento ele recorre ao rei dos reis e clama a ele para que ele pudesse mudar aquela situação. O exército estava cercando Jerusalém naquela época e eles afrontavam ao Deus dos céus. Senaqueribe era o comandante daquela época do exército dos assírios naquela época e afrontava ao Deus dos céus, falando com Ezequias, falando com o povo que eles não deveriam acreditar no rei, pois o Deus dos céus, ele não iria proteger Jerusalém, que eles seriam tomados assim como todas as cidades que eles passaram foram tomadas, que nenhum Deus das outras nações protegeram aquelas nações da mão do seu exército, e que o povo não deveria crer que o Deus dos céus iria fazer, pois aquele Deus não era diferente. Então Ezequias, ele dobra os seus joelhos e ele clama ao Senhor. Primeiro ele pede orientação de Isaías, depois ele dobra os seus joelhos ao chão e clama ao Senhor, dizendo ao Senhor que as outras nações verdadeiramente não foram salvas daquele exército, mas que verdadeiramente aquelas nações também, eles não serviam ao Deus verdadeiro, que eles serviam a Deus que não são Deus como cisternas rotas, que são deuses de pedra, de barro, de madeira, e não ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Criador do universo. Então, neste momento, Deus manda a mensagem através de Isaías falando que ele não precisaria batalhar e que o rei não entraria na cidade nem destruiria, porque ele livraria Israel daquele momento. Então Deus, através do seu profeta Isaías, ele mostra a Ezequias, através da sua oração e da sua confissão de que ele era o verdadeiro Deus, com o seu coração quebrantado, e Deus livra Israel da mão daquele exército. Aquele exército ele é desbaratado por Deus e o exército ele é destruído sem que Israel tivesse que lutar. Em outra época, nós também temos no reinado de Josafá, em 2 Crônicas 20, de 1 a 4, nos falando que os moabitas e amonitas estavam prestes a entrar em Jerusalém para derrotar aquela cidade, e Deus fala com Josafá que ele não precisaria lutar, que ele precisaria simplesmente pegar o seu povo e ir para o campo de batalha, e quando ele estivesse ao alto, ele veria a grande destruição. E o Senhor, ele faz algo tremendo. Quando Josafá pega todas as pessoas de Jerusalém, pegam todas as pessoas e começa a ir em direção ao exército, louvando e clamando ao Senhor, o Senhor manda que eles entrem em guerra entre si e eles se matam totalmente e não sobra um. E não só isso, além disso, Deus autoriza que Josafá pegue o seu exército e recolha todos os despojos. 3 dias de recolhimento de despojos, muitas riquezas ali foram apanhadas por esse rei naquele momento, pelo rei de Israel naquele momento. Ele não só lutou, mas ele também teve o direito de pegar todos os despojos porque ele acreditou no Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Esse era o motivo que os judeus tinham para recorrer ao rei dos céus, para que a reconstrução do templo fosse para que ela continuasse, mas eles não fizeram. Eles não os fizeram. Algo também nos mostra o motivo
No subtópico 3, nos fala o terceiro motivo, né? O terceiro motivo para o povo não recorrer ao Rei dos Céus é porque existia em Zorobabel, que era o responsável pela construção do templo naquele momento, porque ele estava tentando fazer as coisas com as forças do seu próprio braço. E quando nós estamos fazendo a obra do Senhor com a força dos nossos braços, nós não prevalecemos. Nós devemos fazer a obra do Senhor com a força do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, com a unção do Espírito Santo e crendo que Ele é aquele que faz a sua obra. E não são homens, não são pessoas. O despertamento vem do Espírito, o despertamento não vem do homem.